de Jonas. O nome Jonas significa pomba. Então o significado do nome Jonas é pomba. Então Jonas, o seu significado do nome é pomba, que tem algumas aplicações dentro desse contexto, o seu significado do seu nome. Então Jonas, o significado do seu nome é pomba. Jonas, filho de Amitai. E Amitai, que era seu pai, o significado de Amitai quer dizer verdade. Então Jonas, seu nome significa pomba. Amitai, que é o seu pai, o nome significa verdade. Então o nome Amitai, o significado do nome Amitai é verdade. Então a partir daí nós vemos que Jonas nasceu num lar onde a verdade era ensinada pela instrução e pelo exemplo. Jonas nasceu em um lar onde a verdade era ensinada pela instrução e pelo exemplo. Havia a instrução e havia o exemplo. Então Jonas Jonas, que nasceu nesse contexto dentro de um lar onde a verdade é ensinada, e além disso, Jonas é alguém que nasceu em Gat-Jafé, que é um território de Zebulon. Ou seja, Jonas, seu nome significa pomba. Amitai, que é o nome do seu pai, significa verdade. Ele é um homem de Gat-Jafé, que é um território dos termos de Zebulon. Então Jonas, ele é um galileu. Ele nasceu no território dos galileus. Jonas era um galileu. Jonas, ele vai ter o seu início profético, a sua chamada. O livro de Jonas, ou o período em que Jonas profetizou, foi no século 8 a.C., durante o reinado de Jeroboão II. Então Jonas profetizou no oitavo, antes de Cristo, no reinado de Jeroboão II, que foi no Reino do Norte. E isso está registrado no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25, é onde faz referência ao período em que Jonas profetizou, sendo ele contemporâneo de Oséias e Amós. Ele profetizou nesse período, porém, nesse período em que Jonas profetiza, no século 8 antes de Cristo, no período do reinado de Jeroboão II. E essa referência está no segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25. Então Jonas, dentro de um contexto em que Jonas estava como vivendo um descompasso com o significado do seu nome. Jonas vivia um descompasso com o significado do seu nome, em que uma das vertentes do seu nome, que é pomba, que aponta para a paz, Jonas estava em conflito. Jonas estava vivendo conflito com Deus, Jonas estava vivendo conflito consigo mesmo, e Jonas estava vivendo conflito com os ninivitas, que era a capital da Síria. Então Jonas, cujo nome é pomba, que aponta para a paz, ele estava vivendo um descompasso com o significado do seu nome.
porque se era para ter paz, ele estava vivendo um conflito com Deus, um conflito com ele mesmo e um conflito com os ninivitas. Então Jonas, ele vai profetizar nesse período do reinado de Jeroboão II. Jonas é um homem a quem Deus fala, ou seja, ele é um canal por quem Deus fala e não um recipiente para guardar a mensagem. Então, capítulo 1 vai nos declarar assim, versículo 1: Jonas, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então, Deus, a palavra que veio a Jonas, Deus toma a iniciativa. Aqui é o chamado, Deus toma a iniciativa. Ou seja, Jonas não escolheu, ele é chamado. Jonas, ele não escolheu, ele é chamado. E o chamado de Deus não depende da nossa vontade, mas da sua graça. Então o chamado de Deus não depende da nossa vontade, é graça, mas da graça de Deus. Então veio a palavra de Deus, veio a palavra do Senhor a Jonas. Ou seja, Jonas é um homem a quem Deus fala. Ele é um canal e não um recipiente. Ou seja, ele é profeta. O profeta não retém a mensagem. O profeta não retém a mensagem e nem muda. Jonas, como profeta, ele não pode nem reter a mensagem e nem mudar a mensagem. Ele deve transmitir a verdade ou transmitir a mensagem com fidelidade. Então o profeta, ele não pode reter a mensagem, ele tem que transmitir a mensagem e isso com fidelidade. Então o profeta não cria a mensagem, ele transmite. O profeta não cria a mensagem, ele transmite. O profeta é servo da mensagem e não dono dela. Então o profeta, ele é servo da mensagem e não dono da mensagem. O profeta não é a fonte da mensagem. O profeta não é a fonte da mensagem. Ele é o canal por onde Deus fala. Então o profeta, ele não é a fonte da mensagem. Ele é o canal por onde Deus fala. E muitos aí se enganam, porque acham que o profeta é a fonte. Na verdade, o profeta não é a fonte da mensagem. O profeta é o canal por onde Deus fala. O que se requer do profeta, ou o que se requer do mensageiro, é fidelidade para cumprir a missão. O que Deus requer do seu profeta, do seu mensageiro, é fidelidade para cumprir a missão. Então, o que Deus requer, o que Deus espera daqueles que Ele levantou para ser porta-voz, mensageiro da Sua palavra, o que Ele requer é fidelidade para que se cumpra a missão. Então, Jonas, ele vai receber a palavra de Deus que veio a ele dizendo, versículo 2, que veio dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, versículo 2: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, Nínive era uma cidade ímpia e inimiga de Israel. Era a capital da Síria no século 8 a.C. Então, levanta-te e vai à cidade de Nínive
uma cidade ímpia, inimiga de Israel. Então Deus vai enviar Jonas a um povo que era inimigo, um povo que era pagão, um povo que era violento, um povo que era cruel, um povo que não tinha misericórdia, um povo que tinha muitas malignidades, até o ponto em que Deus vai dizer, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, o cálice da paciência de Deus se esgotou em relação a Nínive. E aí Deus levanta Jonas. E aí Jonas vai viver agora esse grande conflito dentro dele. Por quê? Porque ele vai ter que ir pregar a um povo pagão, um povo que era cruel, um povo que era sem misericórdia, um povo que era inimigo de Israel, e muito mais coisas esse povo fazia. Porém Deus vai enviar Jonas a esse lugar, e isso nos mostra que Deus muitas das vezes nos envia a lugares que são desconfortáveis. Na verdade, Deus vai enviar Jonas a Nínive, a um lugar desconfortável. E é isso que Deus faz muitas das vezes. Versículo 3 diz assim: Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, parou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Ou seja, versículo 3 nos chama a atenção em muitos aspectos. Por quê? Versículo 3, Jonas já tem a sua comissão, ou já tem a sua direção que Deus deu a ele, mas no versículo 3, Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Isso é interessante porque, ao mesmo tempo que o universo inteiro se prostra ou se curva diante da majestosa palavra de Deus, Jonas vai fazer o contraditório. Ao mesmo tempo em que tudo, quer nos céus, quer na terra, quer no vasto universo, se curva diante da majestosa voz e palavra de Deus, Jonas vai fazer o contraditório. Jonas vai fugir para Tarsis. Ou seja, fugir para Tarsis, ele queria fugir de Deus. Isso porque ele estava vivendo um descompasso com Deus, com ele e com os ninivitas. Ele vai para Tarsis, uma cidade fundada pelos fenícios. Jonas está indo fugir para Tarsis, uma cidade fundada pelos fenícios, ou seja, ele estava indo para o sudoeste da Espanha. Jonas estava indo para o sudoeste da Espanha. Tarsis ficava a 4.000 quilômetros de distância de Jope. Então Tarsis ficava a 4.000 quilômetros de distância de Jope. E isso nos mostra algo interessante. Isso nos mostra algo interessante. Ele está querendo ir para 4.000 quilômetros de distância de Jope. Ou seja, esta viagem que Jonas pretendia fazer iria durar um ano. A viagem que Jonas pretendia fazer para fugir da missão, para fugir de Deus, iria durar um ano. Então Jonas estava fugindo do propósito, estava fugindo do chamado, estava fugindo da sua missão, e essa
viagem para Tarsis duraria um ano. Então, no versículo 3, ele se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Então, na cabeça de Jonas, eu vou fugir, eu vou ficar 4.000 quilômetros longe, eu vou viajar no navio um ano, e viajar no navio um ano, esse era o pensamento de Jonas. Então, se levantou para fugir para Tarsis, uma direção oposta. Então, a desobediência não é a ausência de ação, é agir em direção errada. Desobediência não é a ausência de ação, ele agiu, mas ele agiu em direção errada. Então Jonas está em uma direção errada. Jonas pensou ter motivos fortes para fugir para Nínive. Jonas pensou ter motivos fortes para fugir para Nínive, mas Deus tinha razões maiores para enviar ele para Nínive. Deus tinha razões maiores para enviar ele para Nínive. Então Jonas pensou ter motivos fortes para fugir de Nínive. Deus tinha razões maiores para enviar ele para Nínive. Então Jonas pensou que as suas razões, Jonas pensou que tinha motivos maiores para não ir para Nínive. Deus tinha razões maiores para enviar ele para Nínive. Então ele vai fugir de diante da face do Senhor para Nínive. Ele chega no porto de Jope, ele acha um navio para ir para Tarsis, ele paga a sua passagem, ele desce para dentro dele para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Jonas tem na sua mente fugir, porque estava em conflito consigo mesmo, com Deus e com os ninivitas. Mas o versículo 4 vai nos declarar assim. Versículo 4: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava para quebrar-se. Isso nos chama a atenção, porque se no versículo 3 Jonas se levanta para fugir, no versículo 4 aqui vai nos mostrar que no mesmo instante que o universo está obedecendo à voz de Deus, Jonas é alguém que se levanta para fugir, para não cumprir a ordem de Deus. Então Jonas tem uma ordem e não quer cumprir. O universo, a natureza, recebe a ordem e obedece de imediato. Jonas está no contraditório com seus conflitos. E aí Deus vai mandar no mar um grande vento. E no mar uma grande tempestade, o navio estava para quebrar-se. A tempestade veio de Deus. A tempestade que Jonas estava enfrentando e os marinheiros que com ele estavam no barco, veio de Deus. Ou seja, nem toda tempestade é do diabo. Algumas são correções divinas. Algumas são correções divinas. A tempestade não era para matar Jonas. A tempestade não era para matar os marinheiros que com ele estavam. A tempestade era para colocar Jonas na rota da sua missão novamente. Então, muitas das vezes, algumas tempestades
são uma correção divina na nossa vida ou na vida daqueles que estão fora da vontade que Deus estabeleceu para a sua vida. Então Jonas está indo no contraditório, está tentando fugir de Deus. Deus dá uma ordem, Deus mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, a ponto em que o barco estava para quebrar-se. Então, uma tempestade de correção, ou seja, essa tempestade foi pedagógica na vida de Jonas. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Tempestade, muitas das vezes, é pedagógica para correção ou para lições que precisamos aprender na caminhada. Jonas está nessa tentativa. Aí versículo 4, em que Deus tempestade vem, versículo 5 vai nos dizer assim: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. Jonas vai dormir, Jonas vai ir para o porão. Enquanto tudo estava em crise, Jonas estava indiferente. Enquanto tudo estava numa grande crise, a tempestade estava lá, o barco já estava para se quebrar. Jonas observa a tempestade, mas ele vai ser indiferente à tempestade que está no barco. Jonas vê toda a tempestade. O que ele faz? Ele agora vai descer para o porão e vai dormir. Jonas está indiferente, o sono da indolência, indiferente às circunstâncias. Ele não estava preocupado se o barco iria quebrar, se alguém ia perder a vida. Ele estava com o seu propósito de fugir. Viagem de um ano para Tarsis. Ele estava indo para o lado oposto, ele estava indiferente. Ou seja, ele desce para fugir. Então, fugir de Deus, quando se foge de Deus, isso pode endurecer o coração. Quando alguém foge de Deus, isso pode endurecer o coração. Em outras palavras, pode-se cauterizar a sua mente. A cauterização da mente. Já não tem mais discernimento, já não quer mais ouvir Deus, já não quer mais ouvir a sua voz, já não quer mais estar no ambiente onde Deus possa falar. Cauteriza a mente, cauteriza o coração. Quando se está fugindo de Deus, se endurece o coração. Jonas desce para o fundo do navio, mas Deus não vai deixar. Mas Deus não vai deixar Jonas no anonimato. Jonas desce para dormir. Jonas desce para dormir no porão, mas Deus não vai deixar Jonas no anonimato. Versículo 6: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Versículo 6: levanta-te e invoca o teu Deus. Ou seja, um homem pagão vai exortar o profeta. Um homem pagão vai exortar o profeta. Levanta e invoca o teu Deus. Ou seja, quando se foge de Deus,
se perde a autoridade espiritual. Quando se foge de Deus, se perde a autoridade espiritual. Um pagão está exortando Jonas para clamar ao seu Deus, ou seja, estava fugindo de Deus, tinha perdido a autoridade espiritual. Está longe de Deus, fugindo de Deus, sem autoridade espiritual. Ou seja, a tempestade estava acontecendo, ele desce com indiferença, para dormir o sono da indolência, da indiferença. E aí então, o mestre do navio chega-se a ele e diz: que você tem dormente, levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim se lembre de nós para que não perecemos. Ou seja, o versículo 7 e o versículo 8 vai dizer: e dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ou seja, Deus não deixou Jonas no anonimato. Deus tirou a sua máscara. Ou seja, Deus tirou a sua máscara e removeu o véu que ele escondia. Deus vai tirar a máscara dele, remover o véu e mostrar o que ele escondia. Os pagãos lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas, mas não foram os pagãos que descobriram. Não foram os pagãos que descobriram, foi Deus que o entregou. Ou seja, não foram os pagãos que descobriram, foi Deus que entregou Jonas, não deixou ele no anonimato. Pode falar. Como é que ele sabia que Jonas era crente, né? E o mestre da mãe chegou sem ele e disse que ele tem dormente. Como é que ele sabia que ele sabia um Deus vivo? Jonas já havia, na verdade, ele já havia declarado para eles. Então, no meio da tempestade, cada um clamou ao seu Deus, mas Jonas estava dormindo. E Jonas já havia declarado. E então eles foram despertar ele para clamar ao Deus que ele servia. Então, por isso foram despertar Jonas. Ou seja, falta você para clamar. E aí então eles vão interrogar. E eles vão interrogar Jonas dizendo: declara-nos tu agora. Por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? E qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ou seja, e aí ele vai declarar, dizendo: e ele lhe disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o céu e a terra seca. Então, versículo 10, ele vai dizer: então os homens se encheram de grande temor. Ele disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. Então ele já tinha declarado. Então, Jonas está sendo questionado: declara-nos tu agora, porque razão nos sobreveio este mal, que ocupação é tua, de onde vem, qual é a sua terra, de que povo és tu? Ele vai dizer: eu sou hebreu. E uma dos significados do nome hebreu é caminhante, viajante, aquele que trafega. Então, o significado do nome hebreu é viajante, caminhante, aquele que trafega ou caminha. Então, ele vai dizer: eu sou hebreu, do povo hebreu, que era um povo que caminhou no deserto, viajante, um povo que não parava em um local,
ele caminhava viajando, ganhando territórios. Então ele vai dizer: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o céu e a terra seca. Eles vão lançar sorte, a sorte vai cair sobre ele. Então Deus expõe Jonas, porque nada fica oculto diante da face de Deus. Deus expõe Jonas, isso porque nada fica oculto diante da face de Deus. Então ele estava fugindo. Versículo 9 vai dizer: eu sou hebreu, temo ao Senhor. Ou seja, ele conhece Deus, mas não obedece. Então conhece, mas não obedece. Então ele tinha conhecimento, mas faltava prática, Ele era ortodoxo no saber, mas faltava a prática no obedecer o que se ouviu de Deus. Então ele vai dizer: eu temo ao Senhor. Conhece Deus, mas não obedece. Conhecimento sem obediência é incoerência espiritual. Conhecimento sem obediência é uma incoerência espiritual, é uma lacuna, é um abismo. Ou seja, se tem conhecimento e não se tem obediência, é uma incoerência, ou seja, espiritual. Ele vai dizer: eu temo ao Senhor, mas estava sendo incoerente em relação ao que ele estava dizendo, porque se temia, a prática era obedecer o que se ouviu de Deus. Então ele tinha a ação, ele teve a ação de comprar a passagem, mas ele estava indo para Nínive, ele estava indo para Tarsis, 4.000 quilômetros de distância, 1 ano de viagem. A ação de ir comprar a viagem, mas o destino era Nínive, mas ele estava indo ao lado oposto. Então ele vai dizer: eu temo ao Senhor, mas estava sendo incoerente com o que ele conhecia. Versículo 10: os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que ele fugia diante da face do Senhor, porque ele havia declarado. Então, versículo 11: e disseram: que faremos? Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se levantou e se engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levanta-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ou seja, Jonas reconhece que tudo aquilo era por causa dele. Jonas está na rota da fuga. Na rota da fuga, ele está sendo encurralado por Deus. Jonas está numa rota de fuga, mas Deus está encurralando Jonas para que ele volte para cumprir a sua missão. Então ele está nessa rota de fuga e Deus está encurralando Jonas. Então ele diz: lança-me ao mar. Jonas reconhece a sua culpa, ele reconhece o seu erro, e o reconhecer o erro é o começo para uma restauração, é um começo para se voltar ao centro da missão que Deus lhe havia estabelecido. Ele reconhece, e o reconhecimento é o primeiro passo para uma restauração. O reconhecimento é o primeiro passo para uma mudança de rota, ou voltar para a rota que Deus havia estabelecido. Reconhecer é o primeiro passo que se tem para voltar para o chamado de Deus. Então, todos quantos estão na contramão da vontade de Deus, reconhecer que eles estão longe, reconhecer que eles estão vivendo longe, ou estão sendo encurralados por muitas circunstâncias. O primeiro passo é reconhecer e voltar para o centro da vontade. Jonas reconhece, ele vai dizer: me lança no mar, que eu sei que é por minha causa que sobreveio esta grande tempestade. Versículo 13: entretanto os homens remavam, esforçando-se
esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se embravecia cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Então os homens, os marinheiros que estavam com ele ali, que eram homens que não conheciam Deus ainda, agora estão clamando a Deus. E estão clamando a Deus porque reconheceram que aquela tempestade, que tudo que estava acontecendo era um mover de Deus. Os homens começam a clamar a Deus e vão pedir inocência, porque eles vão lançar Jonas no mar. Ou seja, eles vão lançar Jonas ao mar. Versículo 15: levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Ou seja, Jonas está na rota da fuga. Deus vai encurralar Jonas. Os homens pagãos reclamavam ao seu Deus e não tiveram resposta. Depois eles vão ter um entendimento que existe um Deus que domina sobre tudo, que domina os céus, que domina a terra, que domina o mar, que domina o vento, que domina todas as coisas. Eles vão começar a temer ao único e verdadeiro Deus, soberano, criador de todas as coisas. Eles agora vão temer. Eles lançam Jonas ao mar e eles vão temer. E não apenas temer, eles vão oferecer sacrifício a Deus dentro do navio. Vão fazer votos a Deus. Ou seja, em outras palavras, Jonas está no caminho de rota e pessoas estão se convertendo, não apenas em Nínive, as pessoas já estão começando a se converter dentro do navio. Jonas não vai ter sucesso não apenas em Nínive. No navio já começa a salvação, no navio já começa a graça de Deus, no navio o homem já começa a ser alcançado pela graça de Deus. Ou seja, no navio já começa a haver um culto no navio ao Deus único e verdadeiro. Os homens se rendem a Deus dentro do navio. Jonas é lançado no mar, o mar se aquieta. Quando o mar se aquieta, os homens começam a fazer voto ao único Deus que se assenta no trono, que governa e reina soberanamente. Não é Nínive que vai experimentar um grande avivamento. Primeiramente, os homens do navio vão ser impactados com o que Deus faz no mover, pelo que Deus faz através das ondas, através do vento, através da natureza. Os homens reconhecem que Deus é Deus, porque os céus proclamam a glória de Deus para todos sempre. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Então no navio as pessoas já começam a ser impactadas por um Deus soberano. Então lançam Jonas ao mar. O mar cessa, eles fazem voto a Deus. Então os marinheiros passam a temer a Deus. Até na desobediência de Jonas, Deus alcança os outros. Até na desobediência de Jonas, Deus alcança os outros. Versículo 17: preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Quando falamos a respeito do livro de Jonas, algumas pessoas pensam que o grande personagem, o grande destaque do livro de Jonas é o peixe, é o grande peixe. Enganam-se esses, porque o grande personagem do livro de Jonas não é Jonas, não é o peixe, é Deus. O grande personagem no livro de Jonas é Deus. Não é o peixe, não é o mar, não é o vento, não é Jonas, não é os marinheiros, não é Nínive, é Deus. O grande personagem nesse livro é Deus. Mas as pessoas, muitas das vezes, quando se fala de Jonas, elas lembram-se primeiramente ou remetem isso ao grande peixe. Mas na verdade, o livro de Jonas, o grande personagem não é o peixe. O grande personagem é aquele que faz dos céus o trono e da terra os escabelos dos seus pés. Então, o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse Jonas.
Porque Deus corrige, mas Deus também preserva. Deus corrige Jonas, mas Deus vai preservar Jonas. Então, Deus corrige, mas Deus também preserva. Então, Deus vai corrigir e Deus vai preservar. Ele preparou o grande peixe para que tragasse Jonas, e ele esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas dos peixes. Ou seja, muitos dos intelectuais dos nossos tempos tentam falar que isso é apenas uma utopia, isso é apenas uma história, mas Jesus faz menção, dizendo: assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, assim convém também ao Filho do Homem. Ou seja, isso foi real, isso foi literal, isso foi verdadeiro. O que Jonas viveu foi algo literal na sua vida, verdadeiro, e que Jesus mesmo vai fazer menção do que Jonas viveu 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. Então, o capítulo 2 do livro de Jonas. Então, no capítulo 1 nós vemos que Jonas está na rota de fuga, Jonas está sendo empurrado por Deus, Deus preserva, Deus vai corrigir. Capítulo 2, Jonas vai começar a orar. Capítulo 2, Jonas vai interceder. Jonas não ora quando desce para Jope, Jonas não ora quando compra passagem para mim, para Tarsis, Jonas não ora quando entra no barco, Jonas não ora quando desce para o porão, mas agora, capítulo 2, Jonas vai orar, porque agora ele está dentro do grande peixe. Ou seja, quando ele está no fundo da crise, ele começa a orar. Ele não ora quando ele toma algumas outras decisões. Mas Jonas vai, capítulo 2, Jonas vai começar a orar. Capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, Deus das entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, Deus das entranhas do peixe. Ele ora no fundo da crise. Nunca é tarde para voltar para Deus. Ou seja, nunca é tarde para voltar-se para Deus. Ele foi lançado ao mar, foi engolido pelo grande peixe, está vivo dentro do grande peixe, e então ele começa a orar. E orou Jonas ao Senhor Deus das entranhas do peixe. Ou seja, nunca é tarde para orar, nunca é tarde para voltar para Deus. Versículo 2: e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Ou seja, versículo 2, ele vai dizer: do ventre da angústia, e disse: na minha angústia clamei, e Tu me respondeu. Do ventre do inferno gritei. Então ele vai dizer: do ventre do inferno gritei. Ou seja, o que Jonas está vivendo é uma situação extrema. Versículo 2, situação extrema que Jonas está vivendo. Deus ouve Jonas até no pior momento em que ele se encontrava. Então Deus ouve-nos até nos piores momentos. Então muitas das vezes a pessoa está vivendo uma situação extrema, ou vivendo o pior momento da sua vida, ou está vivendo uma situação profunda de crise, mas Deus ouve até nos momentos mais piores da vida. Deus vai ouvir Jonas, ele vai dizer: eu gritei e Tu ouvistes a minha voz. Versículo 3, ele vai dizer: porque Tu me lançastes no profundo do coração dos mares, e as correntes me cercou, todas as Tuas ondas, as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da Tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolaram na minha cabeça, e eu desci até o
os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra e da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Então Jonas reconhece que Deus permitiu tudo isso. Jonas tem um reconhecimento que Deus permitiu tudo isso. Ou seja, Deus usou tudo para todas as circunstâncias que Deus usou foi para trazer Jonas de volta. Deus usou todas as circunstâncias para trazer Jonas de volta. E Jonas vai reconhecer que tudo isso foi permissão ou permitido por Deus para que ele voltasse. Para que ele voltasse por sempre daquilo que Deus havia designado desde o princípio, na chamada e na vocação que Deus tinha para a vida de Jonas. Versículo 7, ele vai dizer: quando desfalecia em mim a alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Ou seja, versículo 7 ele vai dizer: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Jonas está orando, Jonas está intercedendo, Jonas está clamando do ventre do peixe. Ou seja, ele começa a dizer: lembrei-me do Senhor. Ele começa a viver uma restauração dentro dele, e lembra-se de Deus. Jonas começa a viver uma grande restauração dentro do peixe e vai se lembrar de Deus. O peixe foi Deus encurralando Jonas de maneira tal que ele vai se voltar novamente para aquilo que Deus havia estabelecido para a sua vida. Versículo 8 vai dizer: os que observam a vaidade vão, os que observam as vaidades vão, deixam as suas próprias misericórdias. Ou seja, os que seguem os ídolos, os que observam as vaidades, ou seja, os que seguem os ídolos. Jonas reconhece o erro da idolatria, porque os que observam a vaidade vão, as vaidades vão, deixam as suas próprias misericórdias. Ou seja, Jonas reconhece o erro da idolatria. Aí versículo 9: mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Jonas reconhece o erro da idolatria. O versículo 9 ele vai dizer: mas eu te oferecerei sacrifício, e para o que votei ao Senhor pagarei, porque do Senhor vem a salvação. Ou seja, a salvação pertence ao Senhor. A salvação é totalmente de Deus. Eu queria falar assim, que ele está falando tudo isso e ele está no ventre. Isso. Ele já está profetizando. Ele já falando tudo isso, ele está no ventre do peixe. E ele profetizou primeiro que dali falou que não verei a tua face, torno da tua salvação. Isso. Eu voltarei se eu vir a salvação. Mas eu voltarei a ver o tempo da tua salvação. O tempo da tua salvação. Ele estava ali, creio que ele ia viver, que Deus ia dar vida, que ele ia, né, tempo. E depois também ele falou, queria viver, que ele não ia morrer, sabe? E foi jogado ali para morrer, ele mesmo, né? Ele sabia que Deus ia fazer isso, né? Sim. Ele profetizou para ele mesmo, né? Não tinha chegado lá no lugar ainda, mas ele já estava profetizando para ele. Sim. É maravilhoso orar crendo que tem a resposta. Ele estava crendo que ele ia sair de lá, porque ele falou, fazer sacrifício ao Senhor. Sim. Orou crendo, né? Poder de Deus é tremendo, né? E ele falou que eu votei ao Senhor, eu Eu pagarei. brilhei, pois eu vou pagar. Então, no final
ele. Correto. Amém. Isso mesmo. Então, versículo 9, ele vai reconhecer que a salvação é totalmente vem de Deus. Versículo 10. Versículo 10, agora sim. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Como falei no início, que ao mesmo tempo que o universo inteiro se curva diante da palavra de Deus, Jonas estava fugindo da palavra de Deus. E aqui mais uma demonstração que o Senhor falou ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na terra. Ou seja, o peixe vomitou Jonas na terra. Então Deus dá a Jonas uma nova chance. Deus, Ele é Deus de recomeço. Deus dá a Jonas uma nova chance. Deus é Deus de recomeço. Jonas comprou a passagem para ir para Nínive, para ir para Tarsis, mas Deus não usou o barco para levar Jonas para Nínive. Jonas usou o peixe para levar Jonas para Nínive. Ou seja, ele vai para Nínive, mas ele vai chegar em Nínive não no barco. Ele vai chegar em Nínive numa embarcação diferente, de dentro do peixe. O peixe vai vomitar Jonas na praia. E isso vai dar a Jonas uma grande autoridade. Por quê? Porque os pescadores de Nínive vão contemplar isso. Vão ver Jonas sendo vomitado por um peixe na praia, na terra. Ou seja, Deus usa os seus meios para que o profeta volte. Foi mais rápido que os 4 dias, né? Mais rápido. Foi mais rápido que os 4 dias de caminho que ele teria. É isso mesmo. Jonas queria viajar um ano. Ia ser um ano a viagem de Jonas para Tarsis. Ele chegou em Nínive muito mais rápido do que ele imaginava. Então Deus, ele muda o contexto. Deus é maravilhoso. Quando ele está fugindo, Deus tem os seus modos de encurralar, de levar por sempre aquele que ele queria. Então Jonas chega diferente, a embarcação é diferente, os meios de Deus são diferentes, ou seja, os meios de Deus são totalmente diferentes. Porque o profeta, ele é diferente, né? O profeta é diferente. Então o Senhor falou ao peixe, o peixe vomita Jonas. E aí o capítulo 3, já o versículo do meio, capítulo 1, a fuga, capítulo 1, chamado e fuga, e ao mesmo tempo Deus começa a encurralar Jonas. Capítulo 2, Jonas está orando. Se ele não orou no capítulo 1, no capítulo 2, Jonas está orando, e orando, intercedendo, que aí Deus vai conduzir ele até Nínive. Ele chega a Nínive numa embarcação diferente, dentro do grande peixe. Esse capítulo 3, versículo 1 nos diz assim: e aí vai começar o arrependimento de Nínive, que era a capital da Síria. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu disse. Prega contra ela a pregação que eu disse. Só reafirmando mais uma vez: o profeta não é dono da mensagem, o profeta é servo da mensagem. O profeta não cria a mensagem, o profeta transmite a mensagem. O profeta não pode mudar ou alterar a mensagem. O profeta precisa ser fiel à mensagem. O profeta, que Deus requer do profeta é lealdade à mensagem e à missão que se recebeu de Deus. O que Deus requer do profeta é lealdade à mensagem e à missão que recebeu de Deus. Então Deus vai dizer: prega a mensagem que eu disse, a mensagem que eu te disse. Não é o que você criou, não é o que você quer falar, é a mensagem que eu te disse. São
poucas palavras, mas era a palavra que Deus havia colocado a ser declarada. Então, veio a segunda vez a palavra a ele. Então Deus é um Deus de segundas oportunidades. Versículo 3 vai dizer: levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminhar. Nínive, uma grande cidade de 3 dias de caminhar. Ou seja, Jonas se levantou e foi a Nínive. Ou seja, Jonas, capítulo 3, versículo 3, ele se levanta e vai a Nínive. Agora é diferente, porque Jonas, capítulo 1, versículo 3, ele se levantou para fugir. Mas agora, capítulo 3, versículo 3, ele se levantou para ir. Então agora ele não está fugindo, agora ele está obedecendo. Versículo 3, Jonas está obedecendo. Versículo 4, começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. A mensagem de Jonas era essa. Ele não acrescentou nada além do que ele ouviu de Deus. 40 dias, Nínive será submetida. Ou seja, em 40 dias, Nínive seria destruída. Essa é a mensagem que ele recebeu de Deus. Ele não mudou a mensagem, ele não alterou a mensagem para agradar, nem por conveniência, nem para ir ao rei para buscar algum benefício, para mudar nada. Jonas foi fiel à mensagem, ele pregou o que recebeu de Deus. A mensagem era curta e objetiva, ou seja, ele não alargou a mensagem, ele não acrescentou, ele não colocou vírgula, ele não colocou exclamação, ele não colocou pontos a mais, ele simplesmente transmitiu o que ele recebeu de Deus. Como é bom quando nós só pregamos o que está escrito, o que Deus estabeleceu na sua palavra, sem inventar, sem acrescentar, nem para agradar, nem para buscar status, nem para buscar holofote, nem para buscar que o ego seja massageado, ou para ser aceito ou não. Como é bom quando o profeta prega somente o que Deus estabeleceu. E Jonas vai fazer isso. Ele vai dizer: 40 dias, Nínive será destruída. Ou seja, a mensagem é simples, mas a mensagem é poderosa. A mensagem é simples, mas a mensagem é poderosa. Você pode pregar a palavra de Deus, por mais simples que pareça, mas ela é poderosa para mudar a vida de um homem, a vida de uma família, a vida de um jovem, a vida de uma criança, a vida de uma pessoa, a vida de alguém. Por mais simples, a palavra de Deus é poderosa em si mesmo. Por mais simples que alguém possa dizer, a pregação foi muito simples, mas ela pode ser simples, mas ela é poderosa, porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E aí muitas pessoas podem pensar, ou muitos pregadores ou mensageiros dizem: mas eu preguei tão simples. Enganam-se aqueles que pensam assim. A palavra de Deus é poderosa. A mensagem pode ser simples, mas ela é poderosa, porque ela não trata no físico, ela não trata diante dos olhos, ela penetra o mais profundo da alma do homem. Então, a mensagem era simples, porém poderosa. Não era a eloquência de Jonas, era a palavra de Deus. Ou seja, não era a eloquência do profeta, era a palavra de Deus. Não é a eloquência do pregador, é a palavra de Deus que faz efeito. Ou seja, a retórica do crente, ou a retórica do pregador, daquele que ministra, não é ele mesmo. A retórica do cristão é o Espírito Santo. A retórica do crente é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado